Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Discipulado Caminhando com Cristo, da Missão Semente. Seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual e este aqui é o terceiro vídeo da nossa aula 2. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o card para que você possa assistir a primeira aula, como eu posso ser salvo. O segundo vídeo, quais os aspectos da salvação. E esse terceiro vídeo nós vamos trabalhar qual a certeza da salvação. Bem, existem muitas pessoas que têm dúvidas acerca da sua salvação. E o motivo dessas dúvidas se dá por, primeiro, falta de conhecimento da palavra de Deus. São vidas que estão edificando a sua vida cristã não sobre a rocha da verdade inabalável de Deus, mas sobre a areia. Então você precisa ter um conhecimento firme da palavra de Deus para que você possa ter a convicção da sua salvação. Segundo, a falta de intimidade com Deus. Uma criança, ela tem mais segurança nos braços de um desconhecido ou nos braços do pai? Então, essa desconfiança, essa dúvida se dá por falta de um relacionamento mais íntimo com Deus. Ter dúvidas sobre a salvação é ter dúvidas sobre o perdão dos pecados. E automaticamente é ter dúvida sobre o amor de Deus. Podemos ter certeza da salvação porque essa obra ela não é de homens, mas do próprio Deus. Atos capítulo 5, versículo 38 e 39, olha só o que Gamaliel vai dizer no Sinédrio. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada a esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano e esta obra vêm de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruir e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então veja, os planos humanos eles são falíveis. Os planos de Deus são infalíveis. Os planos humanos são mutáveis. Os planos de Deus são imutáveis. É lógico que existem debates teológicos sobre a salvação, que tem perdurado por muitos anos. Existem duas visões diferentes. A primeira chamamos de calvinista, que tem como seu precursor João Calvino. E a segunda, arminianista, que tem como seu precursor Jacó Armínio. O primeiro defende que uma vez salvo, salvo para sempre. O segundo, que a salvação pode ser perdida. O primeiro, que a graça é irresistível e limitada, que Deus, de antemão, criou alguns para a salvação e outros para a perdição. O segundo diz que a salvação é condicional. Em outras palavras, podemos rejeitá-la. Ilimitada porque é para todos que creem e aceitam a salvação. O grande foco desse debate se dá sobre o tema da soberania divina e responsabilidade humana. Queremos abordar na aula de teologia sistemática, quando nós estudarmos sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Isso mais para frente com calma. Não se preocupe com isso agora. Um dos textos usados para defender que a salvação não pode ser perdida está em João capítulo 10, versículo 28, que é o texto que eu deixei para a nossa memorização. Diz assim o texto: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora veja só, Deus ele é o doador. Ou seja, a salvação ela tem a sua origem em Deus, não do homem. O homem é o alvo do amor de Deus. Então Deus ele é o doador. A vida eterna é um presente de Deus. Isso é graça, um dom imerecido. Porém, um presente pode ser rejeitado, pode ser trocado, vendido. E a segunda parte é, ninguém pode arrebatar. A palavra arrebatar é tirar, é arrancar com força. Ou seja, não há nenhuma força externa que nos tire da mão de Deus. Nem o diabo, nem o mundo, nem o pecado, mas você pode sair deliberadamente da mão de Deus. É uma escolha sua. Veja, a Bíblia deixa bem claro que Deus ele colocou entre nós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Ele disse, escolhei. Então é uma escolha dada ao homem. A salvação, ela é soberania de Deus, mas ela também é de responsabilidade humana.
Deus te deu a salvação. É sua responsabilidade recebê-la e perseverar na salvação ou rejeitá-la. Podemos dizer que a salvação é cristocêntrica, ou seja, a salvação é em, nele e por meio e com Cristo. Em Cristo nós somos eleitos, em Cristo nós somos predestinados, em Cristo nós somos salvos. Tudo está em Cristo. Veja lá Efésios capítulo 1. No versículo 1 já diz que nós somos fiéis em Cristo. No versículo 2, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. No versículo 3, ele nos escolheu nele. Nele quem? Cristo. Versículo 4. Ele nos predestinou para adoção por meio de quem? Por meio de Cristo. No versículo 9, ele desvendou os mistérios em Cristo e para sermos louvor da sua glória em Cristo. Então note que tudo é em, nele e por meio e com Cristo. Sem Cristo não há salvação. Para ser salvo, você precisa estar em Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 ao 13, note bem, salvação está em Cristo. Veja quantas vezes aparece ali o se. Se é condicional e aparece 4 vezes. Então, se você estiver em Cristo, você está salvo. E com ele aparece 3 vezes. Se você quiser sublinhar na sua Bíblia, você pode fazer isso. É muito importante, ao lermos a palavra de Deus, nós lermos de forma calma, respeitando os acentos, respeitando as vírgulas. Veja, a palavra é bem clara. Se e com ele. Deixa eu dar um exemplo, uma ilustração bem simples, para que a gente possa entender melhor acerca desta eleição ou predestinação. Imagine que você tem um trem. Esse trem, ele tem um nome, se chama Jesus. Esse trem, ele sai predestinado a chegar a uma estação, a estação final, que é o céu. Você tem a escolha de entrar nesse trem ou não, a escolha é sua. Você pode embarcar ou você pode ficar na estação. Ao embarcar nesse trem, você passará por várias estações até chegar na estação final. Imagina que você vai passar pela estação Luxúria. Você pode ser tentado a descer nessa estação, ou você pode se decidir continuar até o fim. Você pode ser tentado a descer na estação da riqueza, da fama, ou você pode permanecer até o fim para chegar na estação final, que é o céu. Você tem um livre-arbítrio e você pode descer a qualquer momento, mas independente da sua decisão, o trem chamado Jesus chegará ao seu destino, estando você nele ou não. No que diz respeito à ação de Deus, a ação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos a certeza da salvação, porque não existe mais nada para ser feito, porque tudo já foi feito por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A obra está completa. Veja só, segundo Paul Enns, o Manual de Teologia Moody, da editora Regular, ele diz que nós podemos nos assegurar da salvação, porque, primeiro, essa obra é assegurada do Pai. Os crentes estão seguros porque o Pai os escolheu para a salvação desde a eternidade passada. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Já havia um plano traçado. Deus ele não foi pego de surpresa. Quando Adão pecou, já havia um substituto preparado. Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Veja Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então veja que primeiro o Pai, ele nos escolheu. Segundo,
os predestinou, os crentes, a virem para o status de filiação em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O Pai tem poder para guardar os crentes em sua salvação. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Aquele a quem o Pai conheceu, predestinou, chamou e justificou. São os mesmos que serão trazidos à glorificação no futuro. Ninguém será perdido no processo. O amor do Pai pelos crentes também garantem a segurança deles. Romanos capítulo 5, versículos 7 ao 10. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A obra da salvação também é assegurada do Filho. O Filho redimiu os crentes. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus também removeu a ira de Deus no crente. Romanos capítulo 3, versículo 5. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus também justificou o crente, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, por meio de Cristo, nos proveu o perdão, Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Jesus também nos assegura a santificação, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Também Cristo nos assegura a salvação porque Ele ora pelos crentes, para que estejam com Ele. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E Ele continua a ser advogado deles. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Também Ele continuamente faz intercessão como nosso sumo sacerdote. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E essa obra de salvação também é assegurada pelo Espírito Santo. Ele regenerou o crente, dando-lhe vida. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo também habita no crente, para sempre. João 14, 17. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Todos vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo também nos selou. Ele selou o crente para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30.
e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele também é nosso penhor, garantindo a herança futura. O crente é batizado em união com Cristo, em um corpo de crentes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Podemos estar seguros naquilo que Deus fez pelo homem. O sacrifício de Jesus é o único e perfeito. O próprio Jesus bradou na cruz: está consumado. A obra está completa. Não há nada mais a fazer ou complementar. A parte do homem é aceitar pela fé e perseverar no Senhor. Segundo Rodman Williams, na sua teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal da editora Vida, ele fala que a palavra perseverança, em geral, pode ser definida como persistência no estado, num curso de ação ou como continuar empreendendo, apesar das dificuldades, das influências contrárias ou da oposição. Perseverança, portanto, significa particularmente constância e persistência. Há inúmeras passagens do Novo Testamento em relação à constância na vida cristã, seja na oração, Efésios capítulo 6, versículo 18, como em Colossenses capítulo 4, versículo 2, também na doutrina, comunhão e oração, em Atos 2, 42, e capítulo 6 de Atos, versículo 4. Leia também Hebreus capítulo 12, versículo 1 e Apocalipse capítulo 14, versículo 12. A palavra perseverança também possui um uso mais técnico, isto é, em sua relação com a salvação. Embora o próprio Deus tenha feito e continua a fazer tudo com o propósito de amparar o crente até o fim, isso não elimina certas condições humanas. Embora a graça seja incondicional, Paulo nos adverte, 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. 1 Timóteo 4,16, Paulo vai advertir Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aqueles que o ouvem. As condições para a salvação. Primeiro, nossa permanência. Uma das principais exigências é de permanecer ou manter-se firme. 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. O escritor de Hebreus também nos chama a atenção para essa verdade. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 3. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza nas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Essa tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Somos também chamados a permanecer em Cristo. João 15, versículo 3 e 4. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Será que permanecer em Cristo é importante? Marque na sua Bíblia quantas vezes aparece essa palavra em João capítulo 15. Principalmente no resultado final, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Da mesma forma, quem não permanecer em Cristo é jogado fora, literalmente deixado de fora. E não há esperança para o futuro. A primeira condição para persistir na salvação é permanecer ou manter-se firme na fonte, que é Jesus.
Segundo, a nossa continuidade. Deus iniciou a obra da salvação em nós. Agora devemos continuar nela se desejamos chegar ao objetivo final. Veja o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se, note aí, condicional, é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança, que é a salvação, do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja também a advertência de Paulo aos gentios em Romanos capítulo 11, versículo 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Então veja que somente na continuidade há perseverança na salvação. Terceiro, nossa persistência. Damos mais um passo ao compreender a importância de persistir ou perseverar até o fim. O período que vai do momento da salvação até o fim da vida pode levar muitos dias e anos, mais ou menos tempo. Em geral, existem muitos altos e baixos. Por tudo isso, não importa o que aconteça, somos chamados a persistir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel essa palavra, se, condicional, já morremos com ele, com Cristo, também viveremos com ele, Cristo, se, condicional, perseverarmos também com ele, Cristo, reinaremos, se, condicional, o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. O escritor de Hebreus diz que não devemos abrir mão da confiança. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Em resumo, para se obter a salvação futura, reinar com Cristo e assegurar melhores posses, exige-se claramente a persistência. Verdadeiramente, nesse sentido mais amplo, aquele que perseverar até o fim será salvo.